Aí, agora sim. Olha aí, o grande Thiago conseguiu entrar. Como é que você tá, cara? Tudo bem, Lion, graças a Deus. Graças a Deus, obrigado aí pelo convite. É uma honra, né? Uma satisfação, um motivo de orgulho, né? Fazer parte da família, né? Lion. Que massa, cara. Pra mim é um prazer receber você mais uma vez aqui, cara. É como eu falei no início. Tudo que eu falei no início não foi pra, enfim, não foi da boca pra fora. Eu considero você uma referência pela sua trajetória, pelo tempo que a gente trabalhou junto, tá? Você pra mim é um exemplo e por isso que eu convidei você pra gente fazer essa live, porque tem muita gente que está buscando entrar na consultoria ambiental, tem muita gente que tem medo de começar, que acha que não vai dar certo. E você, para mim, é um cara que inspira muita gente, tá? Você é um cara que muita gente entrou na consultoria porque um dia viu um vídeo seu, viu um depoimento seu, e por isso que eu resolvi trazer você aqui. Eu quero agradecer, cara, por você ter disponibilidade do seu tempo aí, que é corrido, para estar batendo esse papo com a gente aqui, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Dê as boas-vindas aí ao pessoal que está ao vivo. Boas-vindas, pessoal. Sejam bem-vindos. Aproveite bastante, viu? Não perca essa oportunidade. Você que, né, tem um interesse, mas tem aí um medo, né? Uma preocupação de como começar. É, Eu acho que nessa hora seu principal concorrente é você mesmo, né? Então, eu acho que vale muito a pena, né? Eu recomendo. E aí nós vamos batendo um papo aí descontraído, né? E a gente vai falando um pouquinho sobre essa questão. Muito bom, cara. Então, olha, a minha ideia aqui, Thiago, é fazer algumas perguntas para que você possa falar um pouco da sua trajetória, como foi que você começou na consultoria ambiental, quais foram as dificuldades que você teve, como foi que a mentoria te ajudou nessa jornada, os resultados que você vem alcançando. Então, eu vou te fazer aqui algumas perguntas e você fica à vontade, cara, para você trazer histórias da sua jornada, trazer experiências, o que você vê que vai ser positivo para ajudar outras pessoas a entenderem que é possível, entenderem que existe essa oportunidade e que essa oportunidade está acessível para essas pessoas também, mesmo começando do zero. Fica à vontade, cara. Você é um cara que eu tenho certeza que está aqui para contribuir, para ajudar. Então, eu vou te fazer umas perguntas e você fica à vontade respondendo. A gente vai trocando uma ideia aqui, bem descontraído. E vocês que estão entrando aí, que estão ao vivo, sintam-se à vontade também para mandar perguntas para o Tiago, para entender melhor como foi a jornada dele, tá bom? O Thiago, ele é biólogo, tenho certeza que tem alguns biólogos aqui também. Inclusive, se você é biólogo, manda um oi aí nos comentários. Vamos fazer o seguinte, coloca aqui nos comentários qual é a tua formação específica, tá? Pra gente trocar uma ideia também sobre a tua formação. E eu já vou começar fazendo as perguntas aqui, tá? Tá preparado? Bora, Bora. Cara, eu manda queria ver. entender, pra gente começar aqui nossa live, eu queria entender sobre o Thiago antes de conhecer o Lion, antes de começar na consultoria, de iniciar na mentoria. O que é que você fazia antes, cara? Me conta um pouquinho aí da tua história antes de me conhecer. Como eram teus trabalhos aí? Bom, eu antes de iniciar a mentoria, eu havia recentemente deixado o cargo, né, de secretário municipal de meio ambiente aqui do município, né, em Lavras, no sul de Minas. Legal. E eu comecei de trás para frente, na ordem cronológica, né? Só para a gente poder entender um pouco. Então, assim, antes de ser secretário de meio ambiente, eu atuava de uma forma muito tímida, né, como consultor ambiental, mas a minha carreira é docência, né? Eu sou professor, eu falo antes da consultoria, né? Eu sou professor, tenho aí 20 anos já de magistério, né? E sempre atuei nas áreas de meio ambiente, nas disciplinas, né? Desde legislação, planejamento, avaliação, né? E por aí vai. Então, eu sentia uma certa frustração em sala de aula quando um aluno colocava a seguinte argumentação. Olha, questão ambiental, né? A gente sabe da importância, etc. Mas assim, é tudo muito bonito, mas na prática as coisas não funcionam dessa maneira, né? E isso eu ficava um pouco frustrado com essa fala, né? E fui ver, na verdade,
o que eles queriam dizer sobre essa questão, exercendo o cargo de, né, de secretário municipal aqui de meio ambiente. Aí a gente foi conhecer o serviço público, né, toda a questão das possíveis morosidades. E uma coisa que me chamou a atenção muito, que fez com que eu, de fato, começasse a investir na área de consultoria ambiental, era a baixa qualidade técnica dos estudos que eram protocolados na secretaria, né? Então, enquanto presidente do CODEMA também aqui, né, do município, né, a gente trabalhava diretamente aí com a questão, né, de aprovação de relatórios, né, enfim, estudos ambientais. E nós implantamos aqui, há 43 anos, do Sistema Nacional de Meio Ambiente, a política municipal, o sistema e o licenciamento ambiental. Então, as Legal. demandas elas começaram a aumentar, né, circunstancialmente, e a gente via essa necessidade, essa falta, talvez, de profissionais, né, com realmente notório saber, né, não só com a formação, mas com notório saber também, né, para atuar. E aí, muitas das vezes, os relatórios analisados lá na ocasião, eles eram reprovados justamente por falta, por questões de capacidade técnica. Então as pessoas ficavam, mas a demora, é moroso, serviço público. Mas assim, na verdade, ali existe mesmo essa morosidade, né? A gente sabe os motivos por ela existir, mas quando a gente recebia um material com a qualidade satisfatória, o processo fluía, né? Então, Entendi. juntando toda essa experiência aí, aquela fala lá atrás que me motivou, né, mais essa experiência, né, como secretário de Meio Ambiente, aí eu decidi investir, né, nessa área, consultoria ambiental, né? Hoje tenho uma empresa, né, não sou mais aquele consultor autônomo que fazia um trabalho ou outro, muito, de forma muito tímida, né? É, mas no começo eu enfrentei algumas dificuldades. Essas dificuldades, elas eram dificuldades básicas relacionadas não à questão da capacidade técnica, né? Porque eu não tenho dúvidas em relação à minha capacidade técnica, né? Em relação, mas toda aquela parte comercial, toda aquela parte, né, de venda, né? Porque nós não estamos falando de um produto, né? Então, quando a gente vai vender um serviço, eu aprendi isso, né, na mentoria, existem uma série de questões, né, que a gente precisa poder trabalhar, é, começando, talvez, pela questão da autoridade, né? Legal. Não só a autoridade, mas todos aqueles aspectos, né, que a gente aprende, né? Captação de clientes era uma dificuldade enorme, né, que eu tinha, vinculado a isso as questões de precificação. Entendi, cara. Muito Entendi. interessante. Eu Antes da acho gente que entrar, antes da gente entrar nas dificuldades, eu achei muito interessante o que você falou, Tiago, sobre a questão da baixa qualidade dos estudos que eram apresentados na secretaria. E tem muita gente que acha que a consultoria ambiental é um mercado que está saturado, que tem muita gente, mas às vezes a gente esquece de pensar, né, Tiago, e você viu isso na prática, na secretaria, que quantidade não é qualidade, né? Então, assim, às vezes a exato. gente pode ter na nossa cidade até pessoas trabalhando com isso, mas será que fazem bons trabalhos? Será que estão exercendo um bom serviço? E é justamente aí que moram as oportunidades. Por que que a gente tem espaço para atuar? Por quê? Porque, primeiro, existe uma carência de profissionais devido à grande demanda. E segundo, a maioria dos profissionais que estão atuando não estão fazendo um bom trabalho. É uma realidade que você vivenciou enquanto secretário, que você vai contar suas experiências, mas acredito que você continua vivenciando enquanto consultor agora, não é? E também devido a essa questão da quantidade de pessoas pequenas, que tem muita pouca gente para atender essa demanda que só cresce e que está aumentando cada vez mais,
na área ambiental. Então, achei isso bem interessante aí, ó, porque isso já é uma prova, já é uma situação que deve estar acontecendo também com a região de todo mundo que está aqui vendo esse vídeo. Pessoas na consultoria ambiental que não estão fazendo um bom trabalho e que você poderia estar se destacando, se inserindo para fazer esses projetos, né? Então, eu achei interessante destacar isso aí também. E agora, ó, achei massa você dar um gancho para suas dificuldades, porque você deve ter visto essas oportunidades, né? E aí veio essas dificuldades. Me conta, vai, pode continuar falando sobre a questão das dificuldades que você tinha, prospectar, vender. A questão inicial era conseguir compreender, né, as principais diferenças entre vender um produto e um serviço. Sei. Né? Eu acho que tudo começa por aí, né? Então, bom, reconhecendo, reconhecendo essa carência, né, essa minha deficiência, foi a partir daí que eu resolvi, né, procurar a mentoria. Mas dentro desse aspecto geral da diferença do produto e do serviço, né, dentro dos serviços, né, encontrei uma nova barreira, era um degrau por dia, né, que a gente tinha que ir subindo, que era a questão, né, da precificação do serviço. Então, assim, a gente passa do princípio de como vender, né, e todo aquele momento, né, do contato inicial, das formas melhores de contato inicial, né, de definir quais são os serviços ambientais que, né, a gente poderia oferecer dentro dos princípios, né, das leis que regem o exercício da profissão, né, do biólogo, dentro das competências, né? Então, passado essa primeira etapa, né, da definição do que seria vendido, né, dentro Uhum. dessa consultoria, veio, como eu disse, a segunda dificuldade de como eu estabelecer o valor, né, um valor para esse serviço prestado. Porque o que acontece? Atrelado a essa questão da baixa capacidade técnica, que a gente mencionou aí anteriormente, eu acho que muitas das vezes essa baixa capacidade técnica pode sim estar relacionado com a questão da prostituição de mercado, né? Então, assim, essa era uma dificuldade, porque eu falei, gente, mas empresa tal, é um exemplo, tá? Empresa tal cobra para fazer serviço X um valor Z, né, que não se paga, os custos, eles não se pagam. Quando a gente coloca, né, na ponta do lápis, a gente chega a essa conclusão, né? Ou então tem uma margem muito pequena, mas um volume muito grande de clientes, uma vez que eles são atraídos pelo preço e as pessoas esquecem, né, que às vezes a pessoa está te vendendo um presente de grego, É. né? Porque e aí depois como que fica, né? Todo o histórico daquela atividade, né? Enfim. E aí no final acaba dando errado e as pessoas procuram a gente para poder resolver o problema e a gente enfrenta muitas dificuldades porque muitas das vezes, como eu falei, não existe histórico nenhum daquele período, acompanhamento, nada. Então você tem que fazer mágica ali, né? E É, no isso, final das contas isso vai ficar mais caro ainda, né, pro cliente. Então, assim, a dificuldade mesmo, né, eu acho que nunca tive problema com network, né, com contatos, até mesmo pelo fato da profissão e a gente trabalhar com formação de profissionais da área, né, as pessoas passam a nos conhecer. Tem também a questão da função pública, né, que foi exercida também, que amplia muito. Mas a dificuldade mesmo era essa, né? De como vender esse serviço, né? Quais são os serviços, qual o valor, né? Que a gente vai precificar
aquele serviço dentro, né, dos padrões, uma coisa que chamou muita atenção, né, dentro dos padrões de justiça, né, no sentido de que um valor justo, né, por um serviço é, prestado com qualidade, né? Muito Então, bom, assim, muito bom. inicialmente foram essas dificuldades, eu acho que me segurava um pouco, me travava, né? E a partir daí, né, nós fomos aprendendo uma série de outras coisas, né, novas que não estavam a princípio dentro daquele rol das, das dificuldades, mas aí a gente foi, então, ao longo do tempo, trazendo novos, né, Novos novos conceitos. conhecimentos, novos conceitos, que no final das contas somaram, né, com essas dificuldades ali iniciais. Então, Muito bom, Tiago. foi Cara, é muito bom isso que incrível. você falou sobre a Outro questão detalhe. da prostituição do mercado, porque tem muita gente que acha que isso impede você de crescer na consultoria. E, cara, quando na verdade, quem prostitui o mercado tá cavando sua própria cova, não é verdade? Quem prostitui o mercado tá cavando sua Exato. própria cova. Por quê? Porque quando você dá um preço baixo demais, você não consegue entregar o serviço. E o que mais tem são clientes insatisfeitos com consultorias ambientais que quiseram baixar o preço para poder fechar o contrato. E aí não entregaram um trabalho e eles foram procurar outras pessoas, como aconteceu com você, que você acabou de citar um exemplo do que aconteceu. E é por isso que esse mercado tem tantas oportunidades. Porque a gente tem um mercado com carência de profissionais e um mercado onde as pessoas, a maioria que está dentro, não faz um bom trabalho. Então, quem realmente está determinado a estudar, a se dedicar, a fazer um bom trabalho, tem espaço sobrando na consultoria, muito espaço sobrando na consultoria, tá? E você que até contou várias histórias sobre isso, sobre essas situações. Tem É, alguma experiência ou alguma história que você lembra, Tiago? Só se você lembrar, tá? Antes de entrar na mentoria, onde você teve que precificar um serviço e você não conseguiu, ou que você passou um orçamento e achou que não foi certo. Tu tem alguma lembrança de algo que aconteceu nesse sentido antes de entrar na mentoria? de caso específico, eu não sei te pontuar aqui, um caso específico, tá? Sei. Foram, até mesmo porque foram alguns, né? Uhum. Então, eu de fato observava que é, às vezes realizava uma precificação, né? Mas o escopo às vezes precisava ser um pouco mais detalhado, né? Até para poder gerar a questão da própria autoridade em si, né? Sobre o assunto, né? E a falta de experiência também, de convencer, eu acho que talvez esse é o principal, tá? Mas não digo convencer, né? Mas demonstrar para o cliente, isso eu aprendi muito aí na mentoria, demonstrar para o cliente, primeiro, né, que trata-se de um investimento, né, porque existem consequências, né? Então, trata-se de um investimento, né? Então, primeiro ponto. Segundo ponto é de que o valor precificado ele é justo por isso, por isso, por isso, por isso, né? Eu acho assim, dependendo do problema, aquela dor, né? E aí é falado muito, né? Na mentoria, a dor que aquele cliente traz, se a gente for observar mesmo, aquele valor que foi realmente precificado, ele, para solucionar aquela dor, muitas das vezes, quando se faz um trabalho muito bem feito, né? Ele é sim justo, né? Muitas das vezes, às vezes, tem dores que o valor da precificação é irrisório, né? Perto daquela dor, né? Então, É verdade. Isso acontece muito, acontece muito. Aí vem a importância de você escolher bem o seu público. A gente trabalha muito na mentoria, escolher bem qual é o nicho, quais são os serviços. E isso aí tudo vai fazer total diferença, tá?
E aí, beleza, você falou muito bem dos problemas, das dificuldades que você teve. São dificuldades comuns, né, Tiago, de quem está começando, saber vender, precificar, e mostrar para o cliente que seu trabalho está valendo aquilo de fato, que aquele serviço vale aquele valor, que não são serviços baratos, né? Daqui a pouco a gente vai falar Não. sobre os contratos que você já fechou, e aí você vai ver, e a gente, o pessoal que tá vendo a gravação, tá ao vivo, eles vão ver que não são serviços baratos, tá? Então, essa é muito importante a gente adquirir essa habilidade. Inclusive, ó, você que está ao vivo e você que está vendo a gravação, quem aqui também tem dificuldade com prospectar clientes, precificar serviço, vender, coloca aí um eu nos comentários. Se vocês tiverem alguma história para compartilhar, comenta aí para a gente trocar ideia também, tá? Quero saber aqui se todo mundo tá nessa mesma, no mesmo time aí dessas dificuldades que a maioria tem de vender. Mas eu queria entender agora, Thiago, o que que mudou depois da mentoria? Então você me falou aqui que entrou na mentoria com essas dificuldades. E claro que isso é um processo, a gente vai melhorando com o tempo, né? A gente vai estudando, praticando. Não é um milagre da noite para o dia a gente. Não. É a prática. E eu queria entender mais sobre isso, do Tiago depois da mentoria, com relação a essas dificuldades de precificar, vender. Como foi que você, o que que mudou aí, se você pudesse pontuar? Bom, eu acho que talvez a principal mudança, né, dentro desse contexto, a gente já falou um pouquinho das dificuldades, né, e que elas foram sanadas, né, mas eu acho que a principal mudança, e que fez toda a diferença foi a minha capacidade de conseguir trabalhar planejamento de maneira geral dentro da atividade, dentro da empresa, né? Hum, Porque a gente passou a ter estratégias estratégicas específicas. A gente conseguiu identificar quais são os nossos clientes, né? E, a partir daí, traçar estratégias específicas, né, para cada tipo de cliente, dentro do contexto que é apresentado, né, na mentoria. Então, a partir daí, eu digo planejamento no sentido de que nem sempre, isso aí é uma outra coisa também que eu acho que é importante a gente dizer, nem todos os nossos clientes são clientes fixos, né? Então a gente tem ali, sim, alguns clientes fixos, né? Mas temos também aquele cliente esporádico, né? Que talvez ele vai te pontual. procurar uma única vez na vida e depois não vai precisar mais, né? Então, pensando nisso, essa capacidade nossa de planejamento mudou, assim. Não vou dizer que mudou, né? Eu acho que a gente passou a ter um planejamento pensando exatamente no público-alvo. Legal, cara, muito bom. E especificamente aqui falando, vamos pegar aqui algumas dificuldades que são comuns. Especificamente falando sobre precificação de serviços, que era algo que você me disse que tinha dificuldade, não é? E que eu acredito que a maioria que está aqui também ao vivo e vendo a gravação também tem. Inclusive, se você tem problema de precificação também, a galera que está aí, ó, comenta aí, só para eu saber se você tem problema também, manda tua pergunta sobre precificação que a gente pode responder. Falando de precificação, como foi, o que que mudou na tua habilidade de precificar um projeto de licenciamento, um projeto ambiental, de antes e depois da mentoria? Me fala um pouco sobre isso. Principal, eu parei de me preocupar com o preço do mercado. Massa. O principal, eu acredito que tenha sido isso, porque era uma preocupação. Era uma preocupação no sentido de que o preço está muito alto ou o preço está muito baixo. Se eu não manter uma média ali, né, eu não vou conseguir captar o cliente, etc, etc. Então, assim, eu descobri que isso é bobeira, né? Eu Muito bom. descobri que isso a gente não tem que ficar muito preocupado, né, com isso. E outra questão também interessante foi a questão de conseguir a capacidade,
né, de conseguir demonstrar, justificar para o cliente que aquele valor que está sendo precificado, de fato, é um valor justo, né? Então, eu observei que o retorno por parte dos clientes, usando o seguinte questionamento, né? Tá muito caro. Esse retorno, eu percebi que a frase está muito caro deixou de aparecer com uma certa frequência interessante, né? Às vezes, eu comecei a ouvir outras coisas, menos que está muito caro. Às vezes o Legal. cliente não fechava, mas não fechava por falta de disponibilidade financeira mesmo. Isso num período inicial, Uhum. né? Mas aí a gente desenvolveu aqui habilidades, né, de poder trabalhar a questão da questão da diversidade das diferentes formas, né, de pagamento que seriam possíveis ser oferecidas, né, pensando, né, na satisfação do cliente, tá? E claro, obviamente, né, na saúde financeira da empresa. Outra coisa que a gente tem que ter em mente que eu aprendi aí é que primeiro que são serviços caros, né? Isso a gente já sabe, né? Mas o valor da precificação, a gente precisa levar em consideração uma série de outros fatores, né? Uma série de outros fatores, logística, né? Equipe, campo, diárias, né? Tem uma série de questões aí que, se a gente não fizer de forma muito bem feita, muito delimitada, vai chegar lá no final, nós vamos chegar à conclusão de que não valeu a pena. O serviço, a margem ali, muitas vezes foi muito pequena, ou eu já vi acontecer, né, com colegas aqui, finalizar o trabalho devendo, ou seja, no negativo, É muito né? Então, importante saber precificar o serviço, justamente para evitar que essas coisas aconteçam, tá? Então é por isso que isso é algo que é muito batido na mentoria. A gente tem uma metodologia que a gente considera todos os custos, né, Tiago? Todos os custos do projeto. exato, Uma coisa que você falou que eu achei interessante. Eu sei que o pessoal está curioso aí também para saber mais ou menos os valores dos contratos que você já fechou em média. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Porque o pessoal já tá mandando mensagem aqui perguntando, tá curioso, o pessoal tá curioso, daqui a pouco a gente vai falar. Mas você falou sobre equipe, eu achei interessante. Tiago, você precisou contratar CLT, pagar salário para vários outros profissionais para poder atuar nesses projetos? Me explica como foi que você resolveu isso aí. não, nós resolvemos, seguindo a orientação, né, que é dada, né, na mentoria. E aí, a partir daí, a gente começa a trabalhar com parceiros. Legal, explica mais como é que funciona isso para a galera entender. Né? Por exemplo, eu não sou engenheiro, né? Então, se eu precisar de um engenheiro, né, hoje eu consigo localizar um profissional na base de dados do próprio Cadastro Técnico Federal, né? E isso é uma questão, foi uma novidade para mim, né? Eu não conhecia o CTF, mas não, por algum motivo, não me atentava essas questões, nem mesmo com questão de parceiros, né? Então, a partir daí, a gente começou a trabalhar com parceiros, né? Com o Cadastro Técnico Federal, né? Isso é importante dizer, né? E interessante também que não necessariamente profissionais de Lavras, É a sua cidade, né? né? Sul de Minas, né? Mas profissionais de diversas áreas, de diversas regiões do país, né? Legal. Isso foi muito interessante a gente vai fazendo, criando uma rede, né? A gente vai criando aí uma rede de contatos, a partir daí
surgem parcerias, né? Inclusive, assim, falar para o pessoal aí, né? Não sei se você vai tocar nesse assunto, né? Eu comecei como aluno, né? E hoje nós temos uma parceria de trabalho, né? Muito bom. Então, eu acho que isso explica, né? Demonstra, né? A seriedade aí do trabalho que vocês desenvolvem aí. Muito bom, cara. Hoje a gente é parceiro, a gente faz alguns projetos juntos. Na minha mentoria a gente tem um grupo, não é, Tiago, de alunos, e eu Sim. sempre priorizo esse grupo para fazer parcerias, para fazer projetos na minha empresa, projetos reais, tá? O Diabo tá tocando um projeto de inventário de fauna comigo aqui e tá dando muito certo, a gente tá quase finalizando. E isso só demonstra a quantidade de oportunidades que existe quando você se permite estar nesse meio. Não é quando você se permite estar dentro desse grupo, vivendo isso. Não, eu não conheço nenhuma outra área do mercado ambiental que tenha tantas oportunidades, que abra tantas portas para o profissional do que a área de consultoria. Então, isso é o que a gente vive, é o que o Tiago está vivendo e que eu quero mostrar para vocês aqui que estão nessa live, vocês que estão vendo esse vídeo depois aí, vão ver depois na gravação, tá? Mostrando o exemplo do Tiago. Então, olha, falando sobre equipe, muita gente acha que precisa contratar gente, pagar CLT, que é um custo absurdo. Tá aqui uma prova. O Thiago toca vários projetos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre alguns trabalhos que ele está fazendo, alguns valores de fechamento de contrato. Eu vi que ó, tem perguntas aqui. Daqui a pouco eu vou ler as perguntas para o Thiago responder, tá? Então, vocês têm dúvida aí, vão guardando a dúvida de vocês. Mas nada disso. O que que a gente faz? A gente terceiriza serviço. Então, fechou um contrato? De quem é que a gente precisa? Precisa do engenheiro. Vamos fazer uma parceria. E aí existe uma forma da gente fazer isso que é através do CTF, do Cadastro Técnico Federal, o CTF AIDA, tá? E não vou dar spoiler, porque eu vou ensinar isso na semana que vem. Eu vou ensinar isso na prática, como é que você vai fazer para encontrar profissionais da sua região e de outros locais para fazer parcerias na prática. Vou mostrar isso na tela do meu computador no evento da semana que vem, que é a Semana da Consultoria Ambiental 15K. Por isso que é importante. Você que não se inscreveu, é só você digitar a palavra evento aqui nos comentários dessa live, que eu vou mandar o link para você se inscrever. O Thiago, o primeiro passo dele foi o quê? Foi participar do evento gratuito, não foi, Thiago? Participou do evento Exatamente. gratuito, viu as Lembro. oportunidades, viu que era possível e hoje está aí. É uma referência. Hoje o Thiago é uma referência. Olha o Instagram dele depois. Ele é modesto, mas ele é uma referência, uma das referências da região dele em consultoria ambiental. E ele começou sem experiência nessa área e hoje está aí tendo resultados excelentes, ajudando outras pessoas, inclusive, a terem resultados assim também. Então, olha. Eu queria falar um pouco agora, Tiago, para matar a curiosidade desse povo que está aí. Eu já estou vendo outros alunos aqui da mentoria, a Giovana. Seja bem-vinda, Giovana. Na quinta-feira, a gente vai fazer uma live também com a Giovana, tá? E eu queria matar a curiosidade da galera aí. Eu queria que você falasse um pouco aí, Thiago, por enquanto, tá? Uma média dos contratos que você já fechou, de valores. Pensa em alguns projetos que você já fez. Aí você pode falar um pouco desse projeto e qual foi a precificação, qual foi o preço de alguns projetos que você fez aí, que você gostou de fazer. Conta um pouco aí. Vamos dar três exemplos. Três exemplos de projetos que você fechou, o preço e o que que você achou aí do trabalho. É, a média total, né? A proposta inicial da mentoria é 15K, né? A proposta é 15K. E basicamente, assim, nesse pouco tempo, né? Eu já bati essa proposta inicial mais de 10 vezes, né? Então, Ô, rapaz, que é, massa. Parabéns, pois velho. é. Parabéns. Então a gente tá falando num valor E total de mais ou menos quanto? uns 150, né? Por aí. Muito bom, cara. E fala um pouco aí, ó, 150 mil A média. reais na consultoria ambiental, em projetos que estão acessíveis, não é? Fala um pouco dos projetos que te chegaram a faturar uma média de 150 mil reais aí, pra galera entender mais ou menos. Bom, nós trabalhamos atualmente temos alguns licenciamentos, né, em curso, na verdade, em fase de elaboração de estudos para a DAIA, né, que vai ser protocolada no órgão estadual aqui,
né? Eu tenho um loteamento, né? Que é um serviço grande, né? Atualmente. Temos também um licenciamento corretivo de uma obra, de uma construção de uma estrada em fragmento de Mata Atlântica sem autorização, né? Temos também licenciamentos ambientais de resíduos, né? De construção civil, né? Em curso, né? E sem contar os clientes fixos, né? Que subiram consideravelmente, né? E vários outros pequenos, né? Vários outros trabalhos pequenos. Aí, assim, nós aqui, como eu posso dizer, eu sou pequeno, né? Um empreendedor pequeno. Então, eu não trabalho com equipes grandes, Sei. né? Então, minha equipe é pequena, né? Reduzida. Então, hoje nós somos aqui. Comecei sozinho, né? Hoje nós somos em 5 pessoas, né? Onde Legal. a minha esposa é da área, né? Ela é bióloga também, ela é pós-doutora em biologia vegetal, né? Então ela também trabalha aqui com a gente, né? E 2 estagiários. Então a equipe é basicamente essa, né? Então a gente tem, eu não, eu evito pegar muito trabalho ao mesmo tempo, né? Às vezes até recuso mesmo. Porque por enquanto eu acho que não é a hora ainda da gente dar um passo, né? Sei. Mais ousado. Acho que a gente tem que ter, tudo tem a hora, né? E alguns clientes fora também de Lavras, Legal, cara. né? Que também estão relacionados a parcelamento solo, né? O loteamento. Esse Então licenciamento que hoje, você falou, esse licenciamento que você falou do loteamento, foi mais ou menos um orçamento de quanto em média, assim? Você pode falar? ó, esse do loteamento, o processo, né? Todo, né, foi aproximadamente um orçamento de 170, né? Legal, cara. Muito bom. 170 mil. Então, Isso para o licenciamento do loteamento, né? e, O e aí, equipe assim, diz. Ah, é claro que, né, existem, e aí é tudo amarrado no escopo do projeto, né? Orçamento, etc. Então, assim, dentro desse contexto, existem estudos e análises que são feitas que não são de responsabilidade nossa, sei, né? A gente corre atrás, cota, né? Orça, faz orçamentos, né? De maneira geral, né? Mas justamente pensando na questão de instabilidade de mercado e pensando também, né? Que a gente pode ter uma oscilação de preços, ainda mais num projeto onde a gente não consegue finalizar ele com 6 meses, né? Eu prefiro transferir, né? Transferir o estudo, né? E a empresa, nós não praticamos lucro sobre lucro, né? sei. Então, a gente não tem, faço o repasse do valor do estudo para o cliente, né? O que é passível de ser feito por nós, né? Nós fazemos. Esses cento e E setenta aí, mil aí, só para ver se a galera tem uma ideia também. Esses 170 mil inclui também as parcerias que a gente faz, que inclusive está dentro da própria precificação, para que você não tenha prejuízo no trabalho. Está dentro da claro, metodologia que a gente trabalha. Se a gente for colocar aqui o valor que a sua consultoria, que o seu trabalho vai gerar, tirando as parcerias, a gente teria aí, você tem uma média de quanto ficaria para a tua consultoria? Para a tua equipe, para você, para o caixa da tua empresa? tirando as despesas, né? De maneira geral, em torno de 35% a 40%. Legal, cara, 40%. Uma margem muito boa, inclusive. Isso de cá, isso o lucro final que vai ficar no teu caixa da tua empresa, não é? É da empresa.
Depois né? de Cidadania. pagar honorários, depois de pagar É, prolabore, não é isso? isso. A gente está falando aí 60, 120, 70, 140, 80, em torno aí de uns 70, 65, 70 mil reais no caixa da tua empresa, não é? Aí tem a questão também, né, o Lai? O, é um serviço demorado. E aí você vai recebendo com o tempo, não é? É um serviço demorado, né? E aí a gente, por exemplo, esse valor, a gente, para fins de investimento, de aquisições ou de outras questões, né, que possam vir surgir, esse valor a gente geralmente fraciona, esse valor é fracionado ao longo dos 12 meses ou ao longo do tempo de execução da atividade, para que a gente conseguir ter um controle aí de que pode ser, né, utilizado mensalmente. Entendi. E Muito isso é bom. importante, né, também, você falou muito sobre isso lá na mentoria, né, é importante porque a gente não pode pensar que um mês, não, né? E aí vai lá sem planejamento financeiro nenhum e de repente uma coisa que tá dando certo, né, uma empresa que vem dando certo, fecha por falta né, de planejamento, né? Por Mais isso a falta de planejamento. importância. Por isso a importância É, de buscar conhecimento, né, Tiago? De buscar conhecimento, buscar exatamente. suporte. Você é um cara que tem uma humildade muito grande de dizer, cara, antes eu não sabia, antes não tinha esse planejamento. Após a mentoria, a gente fez todo esse planejamento, tá? E o resultado disso é o que você está tendo de resultado. E a pergunta que eu quero fazer agora é: você, após a mentoria, já bateu os 15 mil por mês? Ou já ultrapassou ou não bateu? Já ultrapassei, sim. Eu até ganhei a primeira plaquinha, né? Ah, a placa de 15 mil reais faturados com consultoria ambiental. E essa Tem placa aí aí você recebeu à sua casa? Foi como foi? Como foi a história dessa placa aí? Pô, você me mandou, né? Com a plaquinha, com a pulseira aqui, ó. Ah, velho, que Né? legal. O que que tem Aí nessa tá frase escrito, aí, ó? O que que tem nessa pulseira? não pare até se orgulhar, né? Que Não massa, pare velho. até se orgulhar. Uma Muito bom. caneta e uma que eu uso ela, inclusive não tá aqui, acho que ficou lá no carro. Eu vim subir correndo para não atrasar, ficou lá a caneta e A meu cadernetazinha. bloco de anotações, né? Turma, A vocês que estão caneta ao vivo aí, ó, vocês que não estão entendendo muito bem, livre. isso é a placa que eu mando para os alunos, tá? Quando eles batem esses resultados, eu mando essa placa, mando uma caneta, mando alguns presentes. Eu não vou falar muito, não, que é para a galera ter curiosidade e querer receber as placas também. Então, os alunos que batem esse Fala, resultado. Oi? tá me devendo umas outras. Inclusive, tem as atualizadas que eu tenho que mandar, que você já. Eu não te mandei, né? Eu vou, já tá pronta, já vai ser enviada. Não só a sua, mas a de outros alunos também que já ultrapassaram as metas aí todas. Cara. Mas a demora foi minha, viu, gente? Eu que demorei para mandar o relatório. Foi, o Thiago também demora para mandar o relatório, aí fica atrasando a placa, mas já mandou. Agora quem tá atrasando sou eu. Mas vai dar certo. Thiago, cara, foi um prazer aí, ó. Cara, eu já tô tomando muito seu tempo. Essas foram, assim, as perguntas que eu separei. Eu quero só ver aqui, ó, se alguém mandou pergunta para você. Eu vou pegar duas perguntas aqui, tá? Duas perguntas que mandaram aí. Deixa eu ver essa primeira pergunta aqui. Ó, o Thiago mandou o seguinte, ó, qual foi o parâmetro que você usou para iniciar a precificação? Ou usou como parâmetros as cobranças de conselho de classe? Boa pergunta. Boa pergunta. É, como diz, me apertou sem abraçar, né? Mas essa é uma questão interessante, né? Na verdade, assim, Tiago também, né? É, Thiago, seu Felipe, xará. o Tiago, essa é uma questão que esses parâmetros a gente precisa moldá-los de acordo com o cliente, de Excelente. acordo com a realidade e o tipo de serviço que vai ser feito. É claro, existem aqueles parâmetros básicos, né, que a gente vai
levantar em relação a toda a questão das despesas para a execução daquele trabalho, né? Existem essas questões, as despesas que precisam ser colocadas aí, e a gente não fica nós não ficamos preso a tabelas de conselho de classe. Por quê? Por quê? Porque a tabela do conselho, ela precifica o seu valor de hora a hora, de hora trabalho enquanto profissional, né? Só que enquanto empresa, enquanto micro ou empreendedor, ou empreendedor individual, ou autônomo, né? Conforme eu comecei, né, existem aí despesas que não estão precificadas nos dados, né? Colocados pelo conselho. Então, não somente a sua hora de trabalho que precisa ser calculada, né? Você não pode pensar somente na sua hora de trabalho e pautar isso pelo valor de mercado ou pelo valor, ou pela tabela de conselho, né? Porque, como eu falei, existem outros custos, né? Por exemplo, uma coisa é eu fazer um orçamento de uma inventário florestal, por exemplo, né? Com áreas exatamente com o mesmo tamanho, né? Em hectares, mas distantes 150, 200 quilômetros uma da outra, ou uma sem, a outra aqui no município, a outra fora. Então, assim, eu acho que quais são os parâmetros que a gente básico, né? E aí eu não vou falar não, porque senão eu vou estar dando spoiler, né? Eu vou lá. Eu vou deixar isso para você colocar lá nessa aula gratuita e aproveite, Thiago, para te convidar também, né, a participar. Mas, assim, não existe um parâmetro específico, né? Eu acho que isso a gente pode dizer aqui, né? Não existe um parâmetro específico, mas sim um conjunto de fatores que precisam ser analisados, dependendo da realidade do cliente, do tipo de serviço prestado, né? E as despesas, né, envolvidas aí. Então, assim, basicamente, eu faço hoje, eu utilizo esses parâmetros gerais, né? Em cima disso, tem muita coisa que a gente precisa ir discutindo, trabalhando, né? Mas que o Lion vai, com certeza, esmiuçar, trazer isso com uma riqueza de detalhes maiores, né? Não somente no curso, né? Próximo aí, que já está chegando, mas também dentro da mentoria, né? E é interessante, o Thiago, que existe ali uma equipe, né, da mentoria nos grupos, né, que estão ali 24 horas, né, por conta de solucionar, né, alguma dúvida. Às vezes, quando não consegue, porque pode acontecer, né, lá, Uhum. principalmente em relação de legislação, de estados diferentes, mas que isso aí não é nenhum problema. Aí te consulta, aí ele entra lá no grupo e mata a pau, né? Então, mas é isso aí, gente. Cara, eu não imagino uma resposta Tudo mais bem isso fundamentada do que essa, viu? Muito boa. Os parâmetros para precificar depende de cada caso, né? Tem caso que você precisa ir a campo 5 vezes, tem caso que uma vez resolve. Tem caso que a equipe você tem que chamar 4 pessoas para fazer uma parceria. Tem caso que só você na sua área de formação já pode assinar tudo. Tudo isso vai mexer na precificação. Qual é a ideia? exato. Quanto mais você se aprofunda em como executar os serviços, mais habilidade de precificar você tem. E isso se tem com a prática, se tem com o dia a dia. Por isso que você não pode ficar com medo de atuar. Quem tem medo de atuar nunca vai aprender a atuar. Na verdade, não é nem um medo, é não se permitir começar pelo medo. Porque medo a gente tem de fazer coisa nova, né? Mas quando a gente deixa de fazer as coisas novas pelo medo, a gente nunca vai aprender, né? Eu tenho certeza que o Thiago, na hora de começar de fato, na hora de fazer os projetos, deu aquele frio na barriga no começo, né, Thiago? Mas Sim. eu vou mesmo assim, velho. Eu vou mesmo assim. E hoje ele tá com os resultados que ele tá tendo. Não é, Thiago? Fala aí. Esse frio na barriga que é o estímulo, né? É. A gente é doido, né? Então, nossa.
Exatamente, cara. E aí você vai com medo mesmo. Porque senão a gente não aprende nada, nunca a gente vai aprender nada se a gente ficar só recuando, tá bom? E essa é a ideia de trazer essas conversas, essas ideias aqui. Eu não vou mais tomar muito o tempo do Thiago. Eu vou responder algumas perguntas. E porque o Thiago tem muito projeto para fazer, né, Thiago? Muito projeto. A hora tá ficando cada vez mais cara, não é? Graças a Deus. E eu só quero que você dê agora, Thiago, uma mensagem final. O que é que você poderia dizer assim para esse pessoal que está querendo se inserir nesse mercado, mas está com medo, está inseguro? O que é que você tem que dizer assim do seu exemplo, do seu estudo de caso para essas pessoas? Uma mensagem final para encerrar a live. Bom, uma mensagem final curta, né? Eu acredito que eu até cheguei a mencionar aqui rapidamente, falei, mas a primeira coisa é a gente acreditar, nós acreditarmos em nós mesmos, né? Eu acho que o primeiro start, pontapé inicial é esse, acreditar em nós mesmos, né? E superar as dificuldades a cada dia, uma seguida da outra, devagar, e aí crescendo, né? Eu acho que o crescimento, quando ele é muito, muito rápido, né, o Laio, é, ele não se sustenta. Então é isso mesmo. Então, assim, o primeiro ponto eu acho que é procurar, primeiro, confiar em si mesmo, né? Ser resiliente, né? E procurar apoio de pessoas, né, que vão nos auxiliar nesse processo, que vão dar as mãos mesmo para a gente, falar, ó, o caminho é esse, vai embora. Aquele empurrão, né? Aquele empurrão nas costas, vai embora, agora é com você mesmo. Né? Então, eu acho que a mensagem é essa, a mentoria traz muito isso, né? Primeiro, acreditar em nós mesmos, primeiro ponto, né? Segundo ponto, ser resiliente, né? E conseguir, de fato, ir vencendo as dificuldades diárias, né? Cada nova aula você tem que assistir milhões de vezes para você conseguir fixar aquilo, porque é muita informação. E depois, no final, é um empurrão, né? Que você já me deu, né? Agora vai embora, tchau. Muito bom, Agora cara, muito bom. caminhar sozinho. Apesar de que, né, dúvidas, casos novos, é tudo muito dinâmico, né? Muda uma legislação ali, muda outra ali, em São Paulo é de um jeito, em Minas é outro, no Ceará é outro, e aí a gente vai trocando ideia, conversando, né, chegando num denominador comum aí. E hoje, na verdade, eu considero o Laio como um amigo, né? Às Muito vezes bom, cara. passa do horário, não é o horário que você mandar mensagem, mas aí aquele negócio você fica assim, já considerando, né? Da família, quase, aí você vai. Outro dia minha esposa falou assim: não é hora de mandar mensagem para falar disso, não. Não, vou mandar, depois ele vai ver lá, ele responde. Mas é isso, agradecer mesmo, gratidão, né? Foi um prazer, né? Fazer parte, ser cria, né? Desse projeto e a gente está aí para ajudar, sempre está divulgando o trabalho, porque se é sério a gente divulga, né? Senão, É. senão não estaria aqui, né? Falando, conversando, né? Batendo esse papo com todos vocês. Muito bom, cara. Para mim é sempre um prazer ter essa conversa com você. Eu agradeço demais sua generosidade, cara, em estar aqui em pleno hora da tarde. Podia estar com a esposa, com os filhos, mas decidiu estar aqui para contribuir com as pessoas. É esse tipo de pessoa que eu quero na mentoria. Nós somos uma família. Inclusive, o Tiago, ao entrar na mentoria, você vai ter acesso também ao Tiago para tirar suas dúvidas. A gente é um grupo, todo mundo cresce junto. E eu quero isso para dentro da mentoria, tá? Então, se você que está aqui nessa live, está vendo essa gravação, se identifica com isso, você precisa participar da Semana da Consultoria Ambiental 15K, porque é lá que eu vou mostrar mais detalhadamente o que é o mercado da consultoria e é lá que você também vai ter essa oportunidade que, se fizer sentido para você, se você tiver no perfil de quem quer crescer, quem quer trabalhar, porque não é milagre, não é pílula mágica, não é loteria. Se você é uma pessoa que quer realmente mudar a sua vida, mudar a vida da sua família através da consultoria ambiental, você será muito bem-vindo para a nossa família, para o nosso grupo, porque nós somos uma família de fato. A gente está aqui para crescer junto, para pegar na mão do outro e não fazer ninguém desistir, fazer essa parada acontecer, tá bom?
Então, Thiago, eu quero agradecer mais uma vez, cara, por você Imagina. ter vindo aqui, tá? Conte comigo, velho. Conte comigo. Você começou na mentoria. A gente nem se falava e hoje a gente tem essa amizade que a gente tem, porque eu vi que Tá? você é um ser humano extraordinário, uma pessoa que se dedica, uma pessoa que trabalha, que teve resultado, e que você pode inspirar e vai inspirar a vida de muita gente aqui que tá nessa live que vai assistir esse conteúdo depois. Então, sinta-se feliz com isso. Eu fico muito grato, cara. E é isso. Seja bem-vindo aqui para o nosso grupo, da nossa live. E a gente se fala, mano. Com Vou deixar certeza. você trabalhar agora. Estou à disposição. Um abraço, Tchau, pessoal. Bom tchau. dia. Boa tarde, né? Na verdade. Até mais live. Até mais.